Nossa, que date ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, as histórias, a partir de agora, vão sair primeiramente em primeira mão para apoiadores, para só depois chegar aqui para o gratuito. Então, se você quer ouvir histórias extras e quer ouvir histórias frescas, é só você apoiar o podcast, tá bom? Você apoiando, você tem histórias inéditas, tá? E eu tô vendo a possibilidade de quadros exclusivos, tudo certinho para valorizar vocês, apoiadores. Aqui as histórias chegarão depois de um tempo, mas vocês podem continuar comentando, falando, dando conselhos, tudo igual antes. Para apoiador, não tem edição, não vai ter divulgação, essas coisas, os recados são mais rápidos. Então, lá é tudo mais direto. Então, se você quer ouvir mais histórias e participar do nosso grupo de apoiadores, vai lá apoiar. A partir de junho, o apoio será de R$ 11 para poder contribuir, que a gente cresça, amplie e melhore cada vez mais o podcast. Eu agradeço a cada um que entender, compreender sobre isso e continuar apoiando para que a gente alcance novos lugares. Hoje eu estou trazendo um date ruim com a história da Monique. Essa história não é indicada para menores de 18 anos. Ouçam com cuidado. Então, bora começar? Nessa época, a Monique morava em Juiz de Fora e ela utilizava um aplicativo de relacionamento que era aquele aplicativo por geolocalização, onde você coloca um raio, mais ou menos, onde você quer que busque pessoas próximas a você e pessoas que também utilizam aquele aplicativo vai conseguir te encontrar. Então, se você já cruzou com aquela pessoa em algum momento ou pelo menos passou perto, você vai conseguir ver o perfil daquela pessoa. Nessa época, a Monique, ela trabalhava em uma região que era uma região mais badalada, vamos dizer assim, em questão de ser mais frequentada. Tinha mais empresas, tinha mais pessoas jovens envoltas daquele lugar, tinha faculdade ali perto, então era mais fácil a Monique encontrar alguém ali do que se ela fosse colocar próximo à casa dela, que era uma região mais distante, era uma região mais de moradores mesmo, então ela preferiu colocar perto do ambiente de trabalho dela. E a Monique até comentou comigo que esse aplicativo é muito engraçado a forma que ele funciona, porque teve uma vez que ela viu o perfil de um homem mais velho, ela estava no trabalho, no banheiro, aí ela estava mexendo no celular, acabou vendo o perfil de um homem mais velho e tal. E de repente, quando ela saiu e foi atender, né, na loja onde ela trabalhava, esse mesmo homem estava chegando dentro da loja junto com a família dele, com esposa. Então, assim, é uma coisa muito real mesmo que você vê as pessoas, se ela está muito próxima de você, ela aparece para você. Nessa época, a Monique tinha 19 anos. E em um desses dias, ela avistou um cara com 28 anos. Era um rapaz muito bonito. Na foto de perfil dele, tinha várias outras fotos que você conseguia clicar para ver, onde ele estava em outros países e tinha lá a formação dele, em que ele trabalhava. E a Monique já começou a imaginar, nossa, que legal, é um cara que conhece outras culturas, vai ser um cara que vai ter mais assunto, um cara mais culto, e ela viu que ele trabalhava em um escritório de advocacia muito top da cidade. E ele era um advogado que parecia ser um advogado muito top. E aí Monique pensou, poxa, um cara viajado, advogado, que trabalha num escritório top. Bom, vou tentar, porque eu quero alguém do mesmo nível que eu. Afinal, a Monique estava ralando duro, fazia faculdade, pesquisava sobre um monte de outras coisas, estudando para diversas outras coisas também. Então, ela queria alguém que fosse pelo menos no mesmo nível que ela. Ela foi lá, deu uma curtida no perfil dele, ele já havia curtido o perfil dela e eles começaram a conversar.
Foi aquele tipo de conversa, como a gente já falou aqui, típica de quem acaba de curtir um ao outro no aplicativo, né. O que que você gosta, o que que você faz, onde você trabalha. E aí ele explicou pra ela que ele trabalhava naquele escritório, mas que ele trabalhava rodando, então ele passava por diversas outras cidades, mas que ali em Juiz de Fora era onde era a sede principal da cidade. Então ele estava ali na sede para algumas reuniões, mas que na verdade ele trabalhava viajando. Então, depois de alguns dias conversando no aplicativo, esse fulano, ele chamou a Monique para eles irem em algum lugar tomar uma cerveja. E a Monique falou para ele: "Olha, eu faço faculdade depois que eu saio do trabalho, então eu não posso beber". E daí ele falou: "Ah, quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos sair de tarde mesmo, quando você sair do trabalho, a gente passa em algum lugar, nem que seja em alguma praça e tal, só para a gente conversar um pouco melhor, para a gente se conhecer". E a Monique aceitou. Então, quando deu as 17 horas, ela estava saindo do trabalho, marcou com ele e eles se encontraram. Chegando lá, logo de cara, a Monique percebeu que esse cara ele estava diferente do que nas fotos. Nas fotos ele estava mais bonito, mais elegante. Parecia que ele claramente tinha mexido nas fotos dele. E o que a Monique me falou: "Rayane, é assim, eu gosto de sair com a pessoa independente da aparência dela, se for alto, se for baixo, se for mais gordinho, se for careca. O que eu não gosto é quando a pessoa fica tentando mascarar isso na internet e até muda a aparência, coloca como se ela fosse uma outra pessoa, porque aí eu vou ficar desconfiada de por que que aquela pessoa tá mexendo tanto na própria aparência, né. A gente desconfia da real intenção da pessoa até. Porque é melhor ela parecer a pessoa real que ela é, aquilo que ela é de verdade, tem muito mais valor e mais validade para mim, do que simplesmente ela ficar modificando a foto e chegar lá não é exatamente aquilo que é a realidade. Mas mesmo com essa diferença, a Monique pensou: "Não, vou ficar aqui mais um pouco, vou conversar com ele e ver como que esse assunto vai desenrolar". Então eles chegaram juntos naquela praça onde eles haviam combinado, começaram a conversar em pé mesmo, e ele sugeriu, tipo: "Monique, vamos pelo menos num bar sentar, a gente toma uma cerveja só pra gente ficar mais sentado, mais à vontade". E Monique concordou em beber uma cerveja para que eles conseguissem ficar mais tranquilos, até que desse o horário para ela pegar o ônibus que ela precisava para chegar até a faculdade. Eles avistaram um barzinho que estava quase que sem ninguém por conta do horário também, né. Começaram a beber, conversaram, se curtiram e até chegou a rolar um beijo enquanto eles estavam nesse barzinho. Até que a Monique foi olhando a hora e já estava dando o horário de ela ir embora. E tem uma coisa, durante esse beijo, esse momento que eles estavam se beijando, a Monique não sentiu muito aquela química, aquela coisa assim, né, foi um beijo ok, mas tudo bem. Chegando esse momento dela ir embora, ela falou com ele: "Olha fulano, eu preciso ir embora, porque já tá na minha hora, eu preciso estudar e tal". E aí ele disse pra ela: "Olha, vamos andando, você precisa ir em qual direção?". Ela disse a direção que ela ia e ele falou: "Então vamos andando junto, porque eu tô ficando num hotel nessa rua mesmo, e eu te levo até o ponto do ônibus". Então eles foram andando, continuaram conversando, até que eles passaram na frente do hotel onde esse cara estava, esse fulano. Bom, chegou na frente desse hotel, ele olhou para ela e falou: "Poxa, você não topa entrar comigo? A gente conversar mais à vontade no quarto do hotel, tô ficando nesse hotel aqui, vai ser legal. Você precisa realmente ir nessa faculdade hoje? Você precisa ir tanto assim?". A Monique já estava afim, e ela tinha se interessado pelo papo dele, ele era um cara legal. Então, ela aceitou. Pensou: "Ah, quer saber? Vou faltar aula hoje, vou ir para esse hotel com ele, vamos ficar conversando, a gente bebe alguma coisinha, quem sabe a gente come alguma coisa e fica mais à vontade lá no quarto". Eles subiram, começaram a conversar, aquele papo, percebendo que ia rolar alguma coisa,
a Monique foi tomar um banho, porque ela tinha saído do trabalho, né? Então ela foi tomar um banho, tal. Quando ela voltou, ela já voltou basicamente só na toalha ali. Ele sabia que ela estava nua porque ela não tinha outra roupa para colocar também e já estava meio que na intenção dos dois, né? Bom, foi então que eles começaram a se beijar, aquela coisa meio torta, sabe? Que fica meio sem nexo, sem encaixe. E aí tenta esquentar as coisas e tenta mais um pouco. E quando Monique tenta pegar no pau do cara, nada do pau dele subir. O pau dele estava mole, mole. Bom, ela tentou novamente, beijou, conversou com ele, tentou esquentar as coisas, mas nada. Na cara dele, Monique percebeu um pouco de desespero. Deu para perceber que ele estava desconfortável com aquela situação, porque justamente o pau dele não subia. Nisso, os dois sentaram na cama e a Monique se viu consolando o cara porque o pau dele não subia. E aí, como a Monique me falou, é aquela coisa. Muitas vezes, você sabe que independe disso, que tem a questão do hormônio, tem várias coisas ao redor, mas a Monique começou a pensar: será que eu sou feia? Será que ele não gostou de mim? Será que o meu corpo tá feio? Será que eu não tô cheirosa o suficiente? Mas eu tomei banho, eu passei perfume, esfreguei tanto, sabe? E o que será que tá acontecendo? Internamente, ela pensando isso tudo, mas por fora, ela falando com ele: calma, fulano, isso acontece mesmo. Isso é assim mesmo, fica tranquilo e tudo mais. Qualquer coisa a gente marca de novo para um dia que você tiver menos tenso. Às vezes você trabalhou demais hoje, fica mais relaxado. E aí, o cara, ele começou a conversar com ela, até com os olhos meio marejados, falando: olha, eu tenho uma coisa para te falar. Eu sou compromissado. A Monique olhou para ele com a cara, né, de tipo, quê? E ele falou: olha, como eu te expliquei, eu venho para a sede, né, de Juiz de Fora, fico aqui de vez em quando, mas eu tenho uma noiva no Espírito Santo, que é a minha cidade natal. Então, eu tenho essa noiva lá e eu não faço isso que eu estou fazendo aqui agora com você e eu estou com consciência pesada, por isso que eu não estou conseguindo fazer nada. A Monique ficou chocada, mas resolveu não dar sermão nem nada, afinal, eles não tinham se aprofundado em nenhuma relação, né? Então ela ficou chocada, mas falou com ele: olha, é isso que você fez é muito chato, porque eu tô aqui sem saber de toda a situação. E outra, se você tem sua noiva, se você gosta dela e tal, valoriza, porque imagina se você ficar sabendo que ela estava se encontrando com alguém do mesmo jeito que você fez comigo. A Monique falou para ele que não valia a pena correr esse risco, já foi se vestindo, se arrumando, dando boa sorte para ele, pegando ali o elevador, descendo de fininho. E ele, inclusive, com tanta vergonha que ele ficou, já tinha passado o horário da aula dela começar. E ela pensou assim: ah, eu vou embora direto para casa. E ela teria que se dividir pegando ali 2 ou 3 ônibus, dependendo da rota que ela fosse fazer. E esse cara, por conta de tudo isso, pagou para ela, ficou até um pouquinho caro, mas ele pagou um carro de aplicativo para levar ela até a casa dela. Esse foi o date ruim da Monique, que é aquela coisa, né, de foi um dia só, foi realmente um date, mas que ela não sabia que o cara era compromissado, depois ainda teve que ficar consolando ele, aquela coisa, né. E vocês, o que fariam no lugar da Monique ou já passaram por uma situação parecida ou quem sabe até igual à da Monique? Escreva para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com ou me chame no Telegram. É só você entrar em nosso grupo do Telegram, me chamar no privado e assim você pode mandar áudio, que facilita muito, né? Comente essa história em nossos grupos. A gente tem o grupo do Telegram e um grupo no WhatsApp. Para você entrar nos grupos, é só você acessar nosso Instagram e nos links da bio, lá vai ter links importantes. Você vai ser redirecionado para outra página e você clica no link que você tiver interesse.
né, tem todos os links lá certinho e tudo mais. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo.